Olá meus amigos, meu nome é Leonardo Ferreira e estamos começando mais um vídeo sensacional aqui no canal. E hoje falando sobre desenvolvimento web, mais específico sobre uma funcionalidade que é o CSS Grid Layout, ok? Eu estou aqui com o meu Atom, mas você pode estar utilizando o editor que você queira e com o meu navegador aqui do lado para a gente fazer os nossos testes. Para quem não conhece, o CSS Grid Layout é uma nova feature que vem aí sendo testada há bastante tempo pela W3C e agora ela está sendo mais aceita ainda pelos browsers, muitos devs já estão falando sobre ela e principalmente por conta da flexibilidade que ela traz. O Grid Layout consiste em uma nova forma da gente criar grids ou criar layouts na web de uma maneira muito simples usando CSS3. Com certeza mais simples e performática do que o nosso Box Model que a gente já conhece há tanto tempo. O CS Grid nos permite essa flexibilidade para a gente definir regiões do nosso site, assim como nós criamos a estrutura no nosso HTML, para que a gente possa realmente ter uma independência da estrutura. Aqui a gente não depende das marcações estruturais para ficar replicando essas informações depois. A gente simplesmente define uma estrutura e por todo o CSS a gente também consegue fazer um controle de conteúdo, ok? E essa é a ideia, a gente trabalhar com essa forma tão dinâmica e tão amigável. E aí, pessoal, para a gente começar, eu já criei uma estrutura bastante simples aqui, o main, que é uma section py, que vai ter um header, um nav, um article, uma site e um footer. E aí eu defini algumas classes para a gente poder brincar aqui um pouquinho. Uma estrutura bem simples de HTML, e aí eu estou aqui com o meu console aberto, meu Elements, para a gente poder visualizar isso, ok? E aí para a gente começar, o que a gente vai fazer? Eu vou simplesmente abrir um style, não faça isso, ok? Que é nível só de explicação para ficar mais didático, mas crie um arquivo externo para você poder testar isso. E aí eu vou zerar aqui, primeiramente, as nossas margens, então padding 0 e o margin em 0, ok? Zeramos. Já colou em tudo, agora está tudo zerado. E aí a gente vai trabalhar aqui com a entrada do Grid Layout. Para a gente poder trabalhar com ele, a gente vai abrir aqui a nossa div, vamos chamar a nossa div. E aí, dentro dessa div, eu vou passar justamente o estilo que eu quero. E a primeira coisa que a gente vai colocar é um Display Grid. O que o Display Grid faz? Ele basicamente inicializa, ele define que a gente está trabalhando com toda uma estrutura de grid a partir dos filhos desse elemento py, ok? Perfeito. Então, toda vez que for inicializar um grid layout, a gente dá um display grid para o elemento py. E aí, a gente precisa definir um grid template areas, ok? Existem várias formas de você criar isso, mas para mim essa é uma das formas mais fáceis que existem. E aqui dentro a gente vai colocar justamente os elementos que a gente quer que associe a nossa estrutura de marcação aqui do conteúdo, ok? Então, nesse caso, eu quero ter um header, como nós temos aqui. E como eu quero ter duas colunas, então o header 1 e o header 2. Ou seja, essas áreas já representam justamente os elementos que eu tenho aqui dentro da minha div py, dentro da minha section py. No meu caso, eu quero duas colunas. Então, se eu quero duas colunas, eu escrevo 2 headers. Se eu quiser 3 colunas, eu escrevo 3 headers, ok? Como eu quero trabalhar com duas colunas, eu vou escrever header, header, dou um espaço. E agora eu vou passar nav, ok? Porque aqui nós temos uma nav também. E eu vou passar aqui também um content e um aside. Porque o conteúdo ficará do lado esquerdo e o aside, que é a nossa barra lateral, vai ficar do lado direito. E para a gente fechar, footer. A gente dá um F5 aqui, atualiza e olha lá o que aconteceu. A gente tem um main header, a gente tem um main nav, a gente tem um main content, um main aside e um main footer. E vamos para o passo 2, que é o que? Basicamente, instanciar esses elementos aqui no CSS e atribuir a propriedade deles. Então, main header, e aí eu vou passar aqui dentro os parâmetros. Então, grid area, qual que é o grid area do nosso main header? É o header, que é o rótulo que a gente utilizou, ok? Então, header, e aí eu passo aqui um background, só para a gente poder visualizar ele. Background red. E aí eu vou fazer a mesma coisa para os outros elementos. Então eu vou copiar isso aqui, vou dar um Ctrl C, Ctrl V, e aí eu vou substituir esses elementos. Então o main header vai ser o main nav, que é essa estrutura aqui, essa class, e o main content, main aside, que vai ser a nossa barra lateral, e o main footer. E aí a gente pode apagar isso daqui, e aí nós vamos colocar as cores da sua preferência, só para a gente poder visualizar melhor de uma maneira mais amigável. E aí a gente vai passar agora os parâmetros certinho. Então nav, content,
e o footer. Ok? E aí que tá a grande magia do negócio, porque a hora que a gente atualiza, voa lá, ele já criou a estrutura para nós e ele identificou. Ou seja, o content está na coluna 1, que é essa coluna aqui. O aside está nessa coluna aqui, na coluna da direita. E o footer, como a gente replicou ele duas vezes, ele pega tanto a coluna da direita como a da esquerda. O mesmo acontece com o nav e com o header. Ok? Muito tranquilo de entender. E para a gente poder visualizar isso na tela inteira, para isso realmente representar um layout, o que a gente pode fazer? A gente pode criar um grid template row, ou seja, para cada linha, então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 linhas. E aqui no Grid Template Rows eu posso passar justamente o tamanho, a altura que eu quero que essas linhas tenham. Então eu posso colocar um 15 view height, então ele vai pegar a altura total da tela e vai associar isso para o elemento. Ou seja, eu quero 15% da altura da minha tela para o primeiro elemento, que é o nosso header. E aí a gente pode fazer a mesma coisa para os outros elementos. Então eu quero 10% da altura da minha viewport para o meu elemento nav. Isso, pessoal, ele permite que você utilize qualquer propriedade medida, tá? Eu usei a propriedade viewport para ficar mais fácil de entender e vocês já aplicarem aí nos projetos de vocês. Mas vocês podem trabalhar com rem, com pixel, com porcentagem e tudo que vocês fizerem nesse sentido. Eu quero também 55% da altura do meu content com o aside e eu quero também 20% da altura da viewport para o meu footer. Então, para cada elemento que eu instanciei na estrutura, eu tenho que ter uma altura, tá? Para representar esse elemento e a gente conseguir visualizar ele da melhor forma na tela. E a hora que eu atualizar, olha lá o que aconteceu, ele automaticamente fez esse ajuste para mim, considerando ainda a altura dos elementos da nossa página. Então, olha tanto que o nosso layout fica mais fluido. E se eu fizer isso também para horizontal, ele faz as mesmas considerações de flexibilidade. Então você pode integrar isso aqui com certeza com o Flexbox para deixar isso aqui bem mais orgânico ainda. E agora vem a grande sacada para mim do Grid Layout, que é justamente sobre como trabalhar com breaking points. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Imagina a possibilidade de você ter que ter um breaking point e precisa realocar essa estrutura. Tem muitas possibilidades, mas aqui a gente também tem uma que para mim é muito mais fácil. A gente pode simplesmente chamar um media, screen, e aí and max width, e aí a gente passa aqui 768 pixels, por exemplo, que é um breaking point lá do nosso querido Bootstrap. E aí a gente põe aqui um body e aí passa um background CD, só pra gente ver cinza mesmo, se bem que eu acho que nem vai dar pra ver. E aí a gente passa aqui um main, porque main é o nosso ID pai dos nossos elementos filhos aqui na estrutura. Ele pode fazer o papel de body também, tá? Nesse caso eu simplesmente coloquei para ficar mais fácil de entender. E aí eu vou passar o que? Um grid template areas, não é as áreas que a gente rotula para poder chamar a estrutura. E aí a gente vai chamar aqui o header, porque no mobile eu não quero que ele tenha duas colunas, eu quero que ele tenha somente uma coluna. Então, se isso representa uma linha, eu quero que ele tenha apenas uma linha e uma coluna, ok? Bem simples. E aí eu quero passar também um content, e eu quero passar também um aside e um footer. Quando eu atualizar a minha página, não vai acontecer nada porque eu não cheguei naquele breaking point. Mas reparem no valor aqui em cima que vai aparecer. À medida que eu for arrastando aqui o meu mouse, a hora que eu chegar no breaking point, olha lá, ele automaticamente ajustou aqui os nossos elementos. E olha para onde foi parar a nossa neve, porque a gente não chamou a neve aqui. E a ideia é justamente essa. Muitas vezes você quer esconder ou tirar um elemento ou simplesmente associá-lo a outra, a de outra área. E no caso da neve, principalmente em navegações mobile, ela se associa ao nosso header. Ela deixa de ser um menu, uma área só de menu, e ela passa a ser uma área de menu do header. E como que a gente faz isso aqui? Muito simples também. A gente simplesmente chama o elemento .mainNav, que é o nosso a nossa class aqui, que a gente vai chamá-la, e aí a gente passa um grid area, o que? Header. Ou seja, eu estou referenciando que o meu main nav, a minha class da minha estrutura nav, vai se associar ao header. Então esse nav que está aqui embaixo, ele vai parar aqui em cima do nosso header. E aí para a gente visualizar isso melhor ainda, a gente pode dar um margin top de 20 pixels, só para a gente poder entender melhor como isso acontece.
Então, eu vou atualizar e vou lá, ele automaticamente se atrelou a toda a área aqui da nossa página, e quando eu mexo aqui na largura, ele tira aquele breaking point quando ele passa de 768 e ele adapta automaticamente. Então é muito simples trabalhar com breaking point também. Então olha que legal, ele adequa a nossa neve à nossa header, e eu dei 20 pixels para a gente perceber que neve está dentro de header, porque se eu tirar os 20 pixels aqui e a gente atualizar, não vai dar para ver o header, mas na verdade neve está em cima de header. Lógico que aqui a gente abordou o básico, porque existem muitos outros elementos relacionados ao CSS Grid Layout. Você pode ter a unidade FR, a unidade Call, a subgrids, a line grids, pode integrar com Flexbox. E caso você tenha curiosidade, se a gente vier aqui também no Can I Use, percebam tanto que essa feature, esses elementos já estão sendo aderidos pelos browsers, né? E essa é a ideia, pessoal, a gente conseguir encontrar essas novas funcionalidades, ó, 62% aí de aceitação global dessa funcionalidade. A Mozilla já tem muita coisa legal falando sobre isso, outras coisas que você pode aprender. A documentação oficial da W3C eu vou disponibilizar aí no link da descrição para que vocês olhem, e um polyfill, claro, para aqueles que querem implementar isso de uma maneira mais performática em outros tipos de dispositivos, outros tipos de browsers, para que você consiga brincar aí da melhor forma possível. Vou deixar todos esses links na descrição. Eu tenho certeza que isso aqui vai trazer muita performance para quem trabalha aí com essa parte de layoutização e principalmente criação de grids. A ideia não é substituir um Foundation ou um Bootstrap, mas principalmente trabalhar com coisas que são mais orgânicas, mais simples e que tragam mais performance também para o seu código, para o seu projeto. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não deixe de dar o seu like, de comentar, de compartilhar. Eu vou ficando por aqui. Valeu!